uma boa memória? Hoje, em nossa entrevista, Israel Belo de Azevedo conversa com Cornélio Augusto, um homem que decora livros imensos da Bíblia. Além disso, temos o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens com Rogério Nachev. E a pergunta da semana é: a Bíblia dos judeus, católicos e protestantes são diferentes? Estamos aqui em mais um quadro Povo Fala. Estamos trazendo uma pergunta um pouquinho polêmica. Você acha que a Bíblia dos judeus, dos católicos e dos protestantes são iguais? Eu acho que é bastante diferente da Bíblia dos cristãos. Agora, a diferença do católico para o protestante é diferente também, porque o católico tem mais alguns livros que o protestante não admite, né? Por alguma razão de canosidade deles. Eu acho que a diferença seria apenas essa mesmo. Olha, eu só conheço dos católicos, não sei se existe diferença. Acho que não. Acho que há diferenças de interpretações. Talvez diferença de traduções também, interpretações, não diferenças no que está escrito ou no que tentaram colocar, né, quando escreveram. Não e sim. São diferentes no linguajar. Usam, né, muita diferença. Por exemplo, eu já li alguma coisa do Alcorão. Você pode até achar que é uma mentira, mas é incrível. Tudo que está na Bíblia do João Ferreira de Almeida está escrito lá, só que com outras palavras. O dos judeus também, essa eu conheço um pouquinho, não é? Porque é difícil você ler a Torá na linguagem deles. Mas, do meu ponto de vista, a diferença está em como usam as palavras. Mas a essência de Deus é uma só. E, às vezes, algumas coisas são modificadas pela interpretação de quem escreve. Contudo, elas, apesar dessas divergências de letras, de palavras, têm uma só essência, que é Deus, no meu ponto de vista. Entre judeus, católicos e protestantes e evangélicos, de modo geral, eu não vejo muita diferença não, porque todos buscam a mesma coisa, Deus. Apenas as tradições judias, né, digamos assim, elas são muito arraigadas. Eles é um povo muito coeso, porque sofreu muito perseguições, etc., mas também é um povo violento com o que diz respeito à defesa dos seus interesses. Então, são essas as diferenças. Deus é o mesmo para todos, eu acho que ninguém nega isso, nem os próprios muçulmanos aí conseguem negar a existência de Deus, mas só cada um enxerga a sua maneira. Uma pergunta que sempre se faz é a seguinte: as Bíblias dos judeus, dos católicos e dos protestantes, elas são diferentes? Se são, por que são diferentes? Há muita confusão nisso. Vamos ver se nós conseguimos deixar as coisas bem claras para você. Primeiro, a Bíblia, ela nasceu no contexto dos hebreus, dos judeus. Essa Bíblia tem 39 livros na numeração que depois ela teria, e essa Bíblia dos judeus nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Alguns preferem usar a expressão Primeiro Testamento, porque revela e mostra a aliança feita com Deus, com o povo judeu, com o povo de Israel na antiguidade. Por isso se chama Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Essa Bíblia dos judeus é absolutamente igual no seu conteúdo à Bíblia dos cristãos nesta primeira parte, chamada Antigo Testamento. Em outras palavras, não há nenhuma diferença entre a Bíblia dos judeus e o Antigo Testamento da Bíblia dos cristãos. Então, esta é uma afirmação que deve ser bem entendida por todos. A diferença, então, entre a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos é que a Bíblia dos cristãos tem uma segunda parte do Antigo Testamento, chamada essa segunda parte de Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia dos cristãos tem duas partes.
Uma que é igual à Bíblia dos judeus, que eles chamam de Tanakh, e outra que é exclusiva dos cristãos e que não está presente na Bíblia dos judeus. Os judeus ainda esperam o Messias. Nós cristãos entendemos que o Messias já veio e teve o nome de Jesus. Nós o chamamos de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Então, a diferença, repito, é que a Bíblia dos cristãos inclui a dos judeus e acrescenta a ela o Novo Testamento, que é a história de Jesus, tem os evangelhos e as cartas, basicamente. E com relação à Bíblia dos católicos? Aqui, de novo, só há uma diferença. Com relação ao que é exclusivo do cristianismo, o Novo Testamento, a Bíblia católica e a Bíblia protestante ou evangélica é absolutamente a mesma, tem os mesmos livros, na mesma sequência, não há nenhuma diferença. Portanto, um evangélico pode ler o Novo Testamento católico e um católico pode ler o Novo Testamento evangélico. Na verdade, não existe Novo Testamento evangélico ou católico, é apenas Novo Testamento. Há uma diferença entre o Antigo Testamento que os evangélicos usam e o Antigo Testamento que os católicos usam. Qual é essa diferença? A Bíblia católica acrescenta à Bíblia dos judeus alguns livros que os evangélicos não aceitam como livros inspirados por Deus, porque os evangélicos só aceitam os livros inspirados por Deus como sendo aqueles que compõem a Bíblia dos judeus, ou o Antigo Testamento, a Tanakh. Entendem os evangélicos que estes livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos não devem estar na Bíblia, por duas razões principais. A primeira é que esses livros não faziam parte da lista de livros, também chamada isso de cânon, régua, lista aprovada dos judeus. E como os evangélicos só aceitam a Bíblia integral dos judeus, não aceitam esses outros livros. A segunda razão é que esses livros chamados apócrifos contêm algumas orientações, pouquíssimas na verdade, que contradizem o resto do Antigo Testamento. Logo, não poderia ter sido inspirada por Deus, porque Deus não se contradiz. Dá para ler como literatura, como história, esses livros do Antigo Testamento que só estão presentes na Bíblia dos católicos. Nós evangélicos entendemos que não devemos lê-la, essa parte, ou esses livros chamados, como eu disse, de apócrifos ou deuterocanônicos, como inspirados por Deus, mas como uma narrativa de valor histórico e cultural. Portanto, essas são as diferenças. Resumo: a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, como nós chamamos, é igualzinho, totalmente igualzinho, esse Antigo Testamento ao que usam os cristãos, sejam evangélicos ou sejam católicos. Segunda diferença, para recapitular, é que a Bíblia dos católicos no Antigo Testamento, e tão somente no Antigo Testamento, inclui os livros apócrifos ou deuterocanônicos que nós evangélicos não aceitamos. Portanto, afora esses poucos livros do Antigo Testamento, cristãos, sejam católicos ou sejam evangélicos, podem ler tranquilamente que estão lendo o mesmo livro. Não há nenhuma necessidade de confusão, polêmica ou controvérsia. O importante é, sendo você católico ou sendo você evangélico, que você leia a Bíblia. Sendo você judeu, que você leia a Bíblia. De preferência, também o Novo Testamento, para saber um pouco da história do Messias. É o meu convite para você. Leia a Bíblia.
Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Como é você de memória? Você lembra das coisas, números, livros, ideias? Quero dizer a você que você, se não é um bom memorizador, uma boa memorizadora, pode mudar completamente o seu perfil. Veja como. Na entrevista de hoje, vamos aprender tudo sobre memorização com alguém que sabe muito, não só da teoria, mas da prática. Eu estou aqui com o professor Cornélio Augusto, que decora livros inteiros. Isso Obrigado, mesmo. Cornélio, por sua presença aqui conosco. Obrigado, Israel. É muito bom estar aqui com vocês. Diga uma coisa, Cornélio, por que você começou com esse negócio de memorizar? Qual a sua motivação? Como se deu isso na sua vida? Olha, a minha mãe, ela começou esse trabalho que eu faço. Eu sempre falo que a minha mãe que começou aos 18 anos de idade, ela, com 18 anos, ela teve uma experiência real com Jesus Cristo e ela encarou essa vida com Jesus a sério e semeou na vida dos filhos porções das Escrituras. Nós memorizávamos em casa mesmo, sabe? Então, eu me lembro com muito carinho de nós memorizando, por exemplo, o Salmo 91 e 7 filhos... Diz o que é o Salmo 91? Só o começo. Sim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É muito famoso esse salmo. Agora, nós contextualizávamos falando assim, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansaremos. E é um salmo grande, e ela foi conosco memorizando vários outros salmos, e foi me surgindo esse interesse. Os seus irmãos também se interessaram por isso ou só você que ficou na trilha da mamãe? Não, na verdade, meu irmão mais velho, Lucas Doro, ele é cantor lírico e aos 13 anos, numa igreja batista lá em Belo Horizonte, ele chegou para o pastor e falou assim, olha, eu quero declamar um texto, um salmo. Aí o pastor, pois não, aí deu oportunidade para ele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal, e falou o salmo todo. E eu olhei assim, todo mundo achando bonitinho, aplaudindo, e eu queria ser bonitinho também. E aí eu falei assim, eu vou memorizar também. E eu memorizei 2 textos, 2 salmos, e ele mais 2. Nós ficamos nessa briga santa, saudável. É verdade. E acabou que eu ganhei a parada. Ele desistiu da parada. Ele desistiu. Você cantou. Ele prosseguiu na área de música e eu... Também tem que memorizar as letras também, né? Sem dúvida. Ritmos, né? Não, inclusive, a música é o principal instrumento de memorização. Sim. Se você coloca música num texto, você memoriza com mais facilidade, né? Mas para que memorizar? Essa é uma pergunta. Se está tudo no celular, tudo à mão, para que memorizar, por exemplo, a Bíblia? Sim. O interessante é o seguinte, Deus nos deu 100 bilhões de neurônios
que podem fazer até 1 quatrilhão de ligações entre eles. Vamos devagar. Quantos neurônios? 100 bilhões. E quantas ligações? 1 quatrilhão de ligações entre eles são chamadas as sinapses, que são as responsáveis basicamente pela memorização. E tudo isso gera uma capacidade equivalente a 3.880 computadores novos na cabeça. Que coisa. Então, você vai trocar essa capacidade que Deus te deu por uma capacidade de um celular que tem giga, nós temos terabytes. Eita! Cerca de 11 terabytes de memória. Você vai trocar isso, é como se trocasse uma Ferrari por um Fusquinha, não é? Sim. Então nós temos muita capacidade. Por que nós não aproveitamos toda essa capacidade e deixamos o celular só para a gente, para as coisas básicas? E outra, que celular a gente não tem sempre. Você pode cair, pode quebrar, pode molhar. Os textos você vai ter na sua mente, na sua memória. Então, vale a pena memorizarmos a palavra. Qualquer pessoa pode memorizar qualquer coisa. Digamos que a pessoa seja apaixonada por Machado de Assis. Sim. Pega lá Dom Casmurro, por exemplo. Dá para memorizar o Dom Casmurro? Olha, essa pergunta tem a ver com o princípio maior da memorização. Você memoriza aquilo que valoriza, certo, que é útil. O que não é útil, o que você não valoriza, você não memoriza. Então, uma pessoa que tenha assim, fascinação, né, por Dom Casmurro, ela vai memorizar porque ela tem aquilo, ela vê a importância, utilidade naquilo. Agora, se a pessoa não vê, eu, por exemplo, não vejo. Agora, eu vejo utilidade na palavra de Deus, na Bíblia. Então, aí eu memorizo. Então, qualquer pessoa pode memorizar, desde que você valorize o texto, o objeto da memorização. Mas muitas pessoas reclamam que não conseguem memorizar, que a memória dele é fraca, é falha, tem até piadas sobre isso, não é? Tem. Remédios inventados como memoriol, coisa dessa brincadeira. Em geral, as pessoas são ruins de memória ou não usam a memória? Não usam. A questão maior é que as pessoas não têm aquela disciplina para a memorização, não priorizam e, sobretudo, não valorizam. Eu dou cursos, ministro cursos de memorização no país inteiro, já fui várias vezes no exterior, e conto uma história que nessas idas e vindas, no avião, eu encontrei com Bill Gates. E o Bill Gates olhou para mim e falou assim: Cornélio Augusto! Sim, o senhor é o Bill Gates? Sim, eu sou Bill Gates. E eu ver na internet que você memorizar a Bíblia. Sim, eu memorizo a Bíblia. Então, falar para as irmãs, para as pessoas que eu me converti e está dando meu fortuna para as irmãs. Então, quem precisar, $1 milhão, $2 milhões, é só me ligar, é só me telefonar. Sim. Então, qual é o número do telefone? Sim, o meu telefone é 31 9945 8892. Aí ele repete, ok. Então, vou falar. Então, qualquer pessoa pode me ligar. Aí eu pergunto para as pessoas, qual que é o número do telefone do Bill Gates? E é assim, a turma em coro, 31 9945 8892. Por que vocês memorizaram? Assim, tão rápido? É por causa de $1 milhão, de $2 milhões. Quer dizer, se é um telefone do Bill Gates, eu memorizo. Não é? Se você vê utilidade, valor num telefone ou num documento, eu, por exemplo, memorizei todos os meus documentos pessoais, inclusive chassi do carro. 9245DXL. Não dá não. Memorizei várias coisas. E parece que foi bobagem, mais uma vez, eu estava em Amsterdã, perdi todos os meus documentos, cartão de crédito e tudo. Imediatamente eu liguei para os telefones para cancelar tudo, porque eu tinha tudo memorizado. Não foi assim tão desesperador. Então, se você tem o senso de valorização, de utilidade, né, do que vai memorizar, você memoriza.
Agora, Cornélio, sobre valorização, você já disse que a Bíblia é sua paixão de memorizar, etc e tal. Eu vou lhe fazer a pergunta mais difícil da sua vida. Sim. Qual o texto da Bíblia que você mais ama e gosta de recitar decorado? Bom, na verdade, são vários. Não, é um só. É mais difícil, é só um. É só um. Bom, eu creio que é Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. Nós ouviremos você declamando esse texto e outros Sim. em nosso próximo bloco. E você fique conosco que você vai ver um fenômeno. Você vai ficar assim, um dia eu vou chegar lá. É uma boa motivação para continuar conosco aqui no Convite e a Vida que volta daqui a pouco. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo deixe os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como caem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e toda a árvore do campo baterá palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. E em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós.
por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, gostou de ouvir o nosso Cornélio Augusto declamando textos queridos ao seu coração? Agora vamos ouvir um pouquinho sobre como você pode ter também esses produtos, essas gravações com você, para também entrar na escola aí da memorização. Então, Cornélio, eu percebo que você tem feito disso, memorizar, recitar a Bíblia, a razão de ser da sua vida. Sim, esse é o desafio, né, que eu creio que eu recebi da parte de Deus, de semear a palavra dele em todos os cantos, no Brasil inteiro e várias partes do mundo. Agora, você acha que você tem uma memória melhor do que a minha, melhor do que os outros? Ou apenas você desenvolve melhor do que eu mesmo ou que outras pessoas? Na verdade, eu sempre falo que apesar de memorizar livros inteiros e milhares de versículos isoladamente, eu sou normal. Normal. Pô, a gente se alegra com isso, né? Não tem nenhum ET aqui. O que você já memorizou da Bíblia? Eu memorizei as cartas paulinas, Efésios, Filipenses, Filipenses em inglês também e em alemão, sem saber alemão e sem dominar o inglês. Certo. Memorizei o livro de Hebreus todo, 13 capítulos. Memorizei o livro de 1º e 2º Timóteo. O Sermão da Montanha em português e em italiano, e eu não falo italiano. Certo. Memorizei o livro de Provérbios todo. Todo. São 915 versículos. Na ordem. Na ordem. Memorizei mais de 50 salmos, e entre eles o Salmo 119. Que é bem curtinho. É bem pequenininho. Memorizei algumas histórias bíblicas, como a história de Davi e Golias, a vitória de Josafá, e algumas outras histórias que eu, inclusive, declamo dramatizando. Como você fez também agora há pouco, em parte, né? Faltou dramatizar um pouco mais, mas em outros momentos você pode até dramatizar numa igreja, botar até aquela roupa, se for o caso. Né? Eu tenho, inclusive, uma declamação que eu fiz por ocasião da gravação do Diante do Trono 13, lá em Barretos, que eu declamei parte de Apocalipse. Ana Paula Valadão me pediu para fazer aquela declamação, e as pessoas podem procurar no YouTube, buscando PR Cornélio Augusto, tudo junto, e vão ver lá 15 minutos de declamação, eu caracterizado, como se eu fosse João na ilha de Patmos. Bacana. É muito legal. E você também grava isso em CDs, não é isso? Eu gravo em CDs também. Como é que a pessoa... O que você tem aí para mostrar para a gente? Bom, aí? Primeiro é que todas as pessoas podem ter o curso de memorização em casa. São 2 DVDs. Memorização e oratória, não é? Memorização e oratória, que eu ensino como todos podem fazer o mesmo. São 2 Técnicas DVDs. práticas, exercícios, né? Isso. Já foi ministrado em vários países, está dito aqui na capa. É um curso, então, É né? um curso de então, em memorização. casa a pessoa pode ouvir isso
500 vezes até memorizar. Efetivamente tem memorizado. Uma coisa boa que eu tenho visto, eu vou depois nas outras cidades que eu já ministrei, nas cidades que eu já ministrei o curso, e as pessoas falam, já memorizei Efésios. Sabe? Outro dia eu estava em João Pessoa, o rapaz, memorizei Tiago. 18, 19 anos. Dá um ânimo, né, na gente, né? O que mais você tem aí, Bom, Cornélio? E eu tenho também os CDs com todo o Novo Testamento, mas em capinhas diferentes. Imagina, no engarrafamento, você ouvindo a palavra de Deus. Eu sempre digo que para o memorizador da palavra, engarrafamento é uma bênção. 4 horas de engarrafamento é maravilha. Você sabe que temos aqui uma pessoa aqui no nosso estúdio, né? Aqui nosso operador aqui, o Fábio Cunha, que ele trabalha 1h30 e a empresa vem buscar e levar de ônibus. Sabe o que ele faz? Fica ouvindo seus CDs. Ele quer mais. Já está quase memorizado. Já está quase memorizado. O que mais você tem aí? Então nós temos, por exemplo, eu chamo isso de cartões CDs. Você vai dar um presente de aniversário, a pessoa está aniversariando, feliz aniversário. Aí dentro tem um local para você fazer uma dedicatória e um CD com todo o Novo Testamento. Então eu chamo sempre de pretexto para semear a palavra. Então esse aqui... muito bonita essa aqui. Não é? Né? De graça. De graça, muito bonito. E aí dentro é um versículo dizendo assim, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Você vai dar para um construtor, um engenheiro. Tem esse cartãozinho. Jesus, artífice e construtor. O conteúdo é sempre o Novo Testamento. Só a capa que eu cria uma oportunidade especial, né? Isso. Esse aqui é muito evangelístico, é para pessoas, garotas de programa e tudo mais. O maior prazer do mundo. O maior prazer do mundo. Mas você abre e está escrito assim, é o prazer de receber o perdão dos pecados. Legal. E então é como se um folheto evangelístico. Agora mesmo eu vim e peguei um táxi. Enquanto entreguei para a táxi, pessoa, não é? Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Como eu não memorizei, eu li. Tem esse aqui, o melhor presente do mundo. O melhor presente do mundo. Para a pessoa mais amada do universo, você. Tem esse aqui para o Dia dos Pais. Meu herói. Muito bom. Meu herói. Sempre a Bíblia falada. A Bíblia falada. Um para advogado. E você precisa de um advogado? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Está ótimo. Essa ideia aqui, boa, né? É a exceção. A Bíblia falada. Narração, Cornélio Augusto, Salmos e Provérbios. Aí tem todos os Salmos e todos os Provérbios. Todo o livro de Salmos, todo o livro de Provérbios. Né? E esse aqui, que é um CD para criança. Sim. 5 histórias para crianças. E quais são as histórias? Tem a Arca de Noé, Davi, Jonas, Jesus e Daniel, com a narração dos meus filhos, um contando para o outro. Deve ser muito bonito. É muito gostoso. Inclusive com a participação da Nívia Soares e do Thales Roberto, que eles fazem alguns personagens aí junto. Deve ser extraordinário. Agora, o interessante, pastor, é que esses CDs, esses cartões CDs, é um preço simbólico. Certo. R$2 apenas. R$2. Então, onde você vai, as pessoas podem comprar. Mas aqui o nosso telespectador, que não conhece você, não está onde você está, vamos diretamente, como é que ele pode comprar esses produtos, ou um ou vários para doar para a sua igreja, para o seu local de trabalho, como é que ele pode fazer? É só acessar www.bibliafalada.org. bibliafalada.org. Sim. Ou nosso telefone é 31... Que é Belo Horizonte, né? 3224 1898. E eu sei que a pergunta do nosso telespectador é a seguinte, e o frete? Custa R$2, mas quanto custa esse frete? Interessante é isso também, pastor, que o frete em certas situações é grátis. Porque nós temos parcerias com algumas entidades e que eles levam, por exemplo, em Natal, grátis. Cuiabá, frete grátis. Então a pessoa liga e combina que de repente é frete grátis. Cornélio, eu agradeço muitíssimo aqui a sua presença.
Eu estou certo que os nossos telespectadores amaram a conversa com você, também as suas narrativas de memória, a sua memorização, e desejo que você continue. Você já distribuiu mais ou menos quantas porções desses CDs? Olha, só nesse primeiro semestre de 2013, nós distribuímos 500 mil. Muito bom. E os resultados são... nem dá para... São diversos. Nós ouvimos pessoas que iam suicidar e que não suicidaram por conta de receber um texto desse. Pessoas que estavam doentes, enfermas. Vários resultados maravilhosos. Porque a Bíblia também é Deus conosco. Sem dúvida. É aquela semente que, ao cair no nosso coração, ela produz frutos maravilhosos. Obrigado a você, aqui no nosso Convite à Vida com Cornélio Augusto. Exercite a sua memória e ele está para ajudar você nesta boa caminhada. Continuamos com o Convite à Vida e esperamos você em nosso próximo bloco. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. A ideia era sair do Brasil com uma mochila nas costas para viver uma experiência radical. Há 10 anos, centenas de jovens acreditaram que por Jesus fariam qualquer coisa e aceitaram o desafio. Hoje, o programa Radical Voluntários Sem Fronteiras continua a crescer e alcança ainda mais países. Em 2003, jovens do Brasil, da América Latina e da Europa foram treinados e, em 2004, enviados às aldeias africanas. Com um estilo de vida radical, a equipe impactou vidas, transformou realidades e comunidades esquecidas começaram a ouvir o Evangelho em sua própria língua. E por não ser très importante. Iniciado por Ana Alzira Nascimento, o programa Radical comemora sua primeira década, com mais de 450 jovens preparados e enviados em 21 equipes por 25 países. Preparado para alcançar 100 etnias em curto espaço de tempo, o programa se espalhou do interior da África para a América Latina e segue avançando. Hoje, coordenado pelo casal pastor Fabiano Pereira e Daniele Valério, o programa ainda tem muitas coisas a realizar. O programa Radical contém 7 projetos. O primeiro, que completa 10 anos esse ano, é o projeto Radical África, que são jovens permanecerem no campo durante 4 anos. Nós já estamos na edição número 10. E depois veio o projeto Radical Luso-Africano, para enviar jovens para países de língua portuguesa no meio da África. E esse ano nós estamos mandando a equipe número 4.
E também nasceu o projeto também latino-americano. Nós já estamos no Latino 8, ou seja, na 8ª edição. E o Radical Latino esse ano enviou 34 jovens. Eles estão divididos em 7 equipes em vários países como Chile, Equador, Bolívia, Peru. Nós estamos enviando 2 equipes pioneiras, a equipe Radical Ásia 1 e a equipe Radical Haiti 1. Elas estão em treinamento e esse ano elas estarão indo para o campo. Nós queremos alcançar a Ásia e alguns missionários nossos estão trabalhando em vários países da Ásia, países fechados, e nós queremos enviar equipes de radicais para ajudar em vários projetos que os nossos missionários estão implementando nesses países fechados. Tem vários projetos nossos nascendo e nós queremos enviar jovens para atuarem no Haiti durante 1 ano. Enviamos também a primeira equipe do Radical Sênior. Você que tem aí mais de 50 anos, você tem 60 anos, já está aposentado, você pode se envolver nesse projeto. Também já estamos preparando a turma número 2 do Radical Sênior. Antes de entrar no Radical, eu tinha pensado em fazer uma viagem de 15 dias para fora do Brasil, num grupo qualquer. E quando soube do Radical, eu vi que não era viagem, que não eram 15 dias, mas que eram 4 anos. Eu vou entrar nesse programa de 4 anos, vou fazer parte disso, vou servir com o que eu sei em algum lugar. E quando eu estava acho que com 4, 5 meses na formação, eu já tinha certeza que isso era para a vida inteira. No próximo ano, nós queremos enviar a primeira turma do Radical Europa. Estão sendo desafiados a enviar jovens para ali. Igrejas estão sendo fechadas, igrejas que não têm jovens, juventude que está perdida, precisando de Jesus Cristo. E nós vamos enviar a nossa primeira equipe de Radical Europa para Portugal. Vamos começar por Portugal, depois vamos para a França, depois Espanha. Qualquer jovem acima de 18 anos pode se inscrever no programa Radical. O programa Radical ele aceita jovens que são membros de igrejas batistas da nossa Convenção Batista Brasileira. Então você jovem pode se inscrever, manda o seu e-mail, inicie o seu processo. É simples, é só ir no nosso site, se cadastrar no canal de relacionamento ou enviar um e-mail para o nosso departamento de RH, crh@jmm.org.br. Há muitos desafios. Desafio é para quem tem coragem. E eu estou falando para alguém que tem coragem, para alguém que é movido a desafios. Então, se você quer enfrentar um desafio enorme, nós queremos convidar você a participar desse exército que está indo para a África, que está invadindo a América, esse exército que está invadindo a Ásia, que está invadindo a Europa, que está invadindo vários lugares deste mundo com o Evangelho de Jesus. O treinamento das equipes começa no Rio de Janeiro. Os jovens que vão para países africanos de língua francesa passam 6 meses em Dakar, no Senegal, aprendendo a língua e se aculturando. Esse prato se chama arroz com frango, mas vamos comer juntos num prato só. O dia a dia das equipes é construído com relacionamentos, refeições compartilhadas, bate-papo, músicas, alegria, muita risada. Obediência, leitura, oração, silêncio, lágrimas, resultados de vidas que vivem sua fé em Jesus. Mais que um sonho, uma oportunidade de servir ao próximo, de evangelizar. O programa Radical é um projeto de vida. O tempo é como a vida. Uma vez vivida, não se recupera mais. Se o teu presente for bem aplicado, terás no futuro orgulho do teu passado. Então é isso, eu acho que é agora, é hoje que nós podemos fazer diferença, é agora, não existe o amanhã. Não é? Passado já foi. E o amanhã você está fazendo agora. Então é hoje que eu faço diferença, é hoje que eu mudo a história, é hoje que eu escrevo uma nova história, é hoje que eu posso participar dessa história linda que Deus está escrevendo no mundo, né? Qual é a sua história? Que história você quer deixar? Qual é a tua missão? Qual é a tua paixão, não é? Qual a tua vocação? Que Deus possa mostrar para você a tua missão também. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo.
se você assistiu esse vídeo e sentiu que pode ser o seu chamado, busque em Deus confirmar esse propósito. A Junta de Missões Mundiais pode ser a ponte para você viver essa experiência radical em missões. Começar meu giro aqui em Istambul, pelo bairro Sultan Ahmed. Separa um dia e meio para conhecer o centro histórico aqui de Istambul. Estou de frente agora à Mesquita de Ahmed, ou Mesquita Azul, a única com 6 minaretes aqui na Turquia. Lado direito da mesquita, o hipódromo. Atravessando mais ou menos aí por 300 metros nessa praça que eu estou filmando, Santa Sofia. Lado direito de Santa Sofia, Palácio Topkapi e Museu Arqueológico. Lado esquerdo de Santa Sofia, a Cisterna Bizantina ou Basílica Cisterna. E de frente agora aqui é o primeiro lugar da minha visita no dia de hoje, Mesquita Azul. Entrando aqui na mesquita, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente é por que ela se chama Mesquita Azul, se o nome original dela é Mesquita do Sultan Ahmed. Dá para você ver agora aí na imagem que são cerca de 21.600 azulejos em tom azul. Saindo agora aqui da mesquita, é só atravessar a rua e eu já estou no hipódromo. Para você ter uma ideia da importância do hipódromo aqui, a cidade de Istambul tinha cerca de 500 mil habitantes naquela época. E os historiadores dizem que cerca de 100 mil pessoas cabiam aqui dentro do hipódromo. Deixando agora as colunas do hipódromo aqui para trás, estou seguindo, beirando a Mesquita Azul em direção à minha próxima visita, que é Santa Sofia. Entrando aqui em Santa Sofia, e a primeira palavra que me vem à mente, olhando isso aqui tudo, é grandiosidade. De cara a gente já percebe a mescla dos elementos religiosos entre o cristianismo e o islamismo. Ano de 532 a 537, Justiniano constrói esse lugar que se tornou a maior igreja cristã daquela época. 1453 vem o Império Otomano, conquista aqui Istambul e transforma esse lugar numa grande mesquita. 1922 existe a fundação do país Turquia por Mustafa Kemal Atatürk. Depois de alguns anos ele pensa bem e aí em 1935 ele decide que nem mesquita e nem igreja, e aí Santa Sofia se transforma num grande museu.
Saindo agora de Santa Sofia, só atravessar a rua. Minha próxima visita já está bem aqui em frente, em turco, Yerebatan Sarnıcı, que significa Basílica Cisterna, a maior cisterna já construída aqui em Istambul, e é uma visita com certeza que você não pode perder. Infelizmente, a luminosidade aqui embaixo é muito fraca, mas a cisterna funcionava como um grande reservatório de água. A água antigamente aqui nas cidades eram trazidas através do aqueduto, mas caso houvesse algum atentado aqui na cidade, algum ataque, a primeira coisa que os inimigos vinham atacar era o aqueduto para que a cidade não tivesse água. Por isso, as pessoas da cidade usavam a cisterna como um grande reservatório. Agora, um fato interessante aqui, você vai ver um monte de carpa que tem aqui embaixo, são os peixes, e tem uma função específica aqui. Eram usados para saber se a água estava envenenada ou não. Então os peixes, além de ficar limpando a água, caso algum inimigo envenenasse a água e as pessoas chegassem aqui e vissem os peixes mortos, sinal de que a água não prestava mais para o uso. E de volta aqui a Santa Sofia, eu espero que você tenha gostado do primeiro giro aqui em Istambul. Sou Rogério Nachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. A teologia mata e a teologia faz viver. Ou seja, nós precisamos de uma boa teologia. Porque com uma boa teologia nós desenvolvemos uma fé madura. É a fé que nos garante uma vida com Deus agora e depois da história. É pela fé e tão somente pela fé que nós somos alcançados para a salvação por meio de Jesus Cristo. É a fé que nos orienta para uma vida transbordante, agora e depois no futuro. É a fé que nos dá a certeza de que Deus está conosco todos os dias e até o fim. Agora, para nos firmarmos numa fé madura e então desenvolvermos uma teologia saudável, nós precisamos de algumas atitudes. Primeiro, precisamos orar e cantar, ou adorar a Deus. Segundo, nós temos que ler a Bíblia e refletir esta leitura, cuidando para que a Bíblia não diminua a nossa visão da vida, mas torne crística esta visão da vida. Mais ainda, nós temos que ler boas teologias, de autores saudáveis, de autores que têm como fonte de autoridade a própria Bíblia. Eu quero destacar alguns lindos livros para você ler. Primeiramente, leia Maravilhosa Graça. O autor se chama Philip Yancey, editora Vida. É o melhor livro que eu conheço sobre o que é a graça de Deus revelada em Jesus. Outro livro magnífico
é Transpondo Muralhas. Seu autor é Eugene Peterson, publicado esse livro pela editora Abacuque. Nesse livro, Peterson segue a vida de Davi e mostra como Davi se tornou um rei de verdade. Minha quarta sugestão é A Volta do Filho Pródigo, do autor católico Henri Nouwen, da Edições Paulinas. Este é um livro que pega a parábola de Jesus Cristo, a chamada parábola do Filho Pródigo, e põe ali o meu retrato e o seu retrato. Também quero recomendar que você leia Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, do grande John Stott, anglicano, inglês, publicado pela editora ABU do Brasil. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Olha o título. Já não há contradição entre essas duas realidades humanas, não é verdade? Mas também quero recomendar para você, de um autor chamado Calvin Miller, editora Vida, o livro Nas Profundezas de Deus. Acho que o título já disse tudo. É uma viagem ao fundo de Deus, podemos dizer assim, com nova vida brotando dessa leitura. Também quero, por último, recomendar a você o livro Sexo, Poder e Dinheiro. O autor é Richard Foster, que mostra como o sexo, o poder e o dinheiro moldam não só a civilização, mas as nossas próprias vidas. Esse livro da editora Mundo Cristão é poderoso para nos ajudar a entender como em cada um de nós podemos colocar essas coisas nos devidos termos. Sexo, poder e dinheiro. Esses são alguns livros de bons teólogos que vão ajudar você, juntamente com a Bíblia, a formar uma boa teologia. Uma teologia que faça viver e não que traga sombra e morte. Leia, que faz bem. Como eu sempre digo, uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê.